Olá, campeão, olá, campeã, tudo bem? A paz do Senhor Jesus seja com você, sua casa e toda a sua família. Aqui quem vos fala é o pastor Emerson Sá, que estará com mais uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Antes de nós estarmos trazendo a reflexão desse dia, eu gostaria de apresentar a sua família, sua casa e a palavra de Deus através de uma oração. Oremos. Querido Deus, graças te damos, ó Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito diante de nós. Agora, meu Senhor, que o Senhor venha tomar a frente da tua palavra, abençoar aqueles que do qual será alcançado através dessa mensagem. Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém? Querido, para a nossa reflexão e meditação, hoje estaremos meditando no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 31 ao verso de número 36, que diz assim: Entretanto, os seus discípulos rogaram-lhe, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhe disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os seus discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém algo para comer? Jesus disse-lhe: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta o fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Amém? Queridos, a percepção de colocação que nós vamos abordar no assunto de hoje se trata de uma visão missionária. Hoje nós temos diversos cultos de missões em diversas denominações evangélicas no país e no mundo, falando sobre obra missionária, obra social, mas dentro de uma ética e de um princípio do qual a liturgia bíblica ela nos instrui a forma e a maneira correta como devemos abranger esse assunto. Eu gostaria de usar esse texto base para a nossa breve meditação e trazer um pequeno conhecimento dentro do que tange a colocação de uma visão missionária. Perceba, irmãos, que o ministério de Jesus, segundo esse texto, ele começou a crescer e ganhar fama consequentemente, e também a ganhar inimigos. A Bíblia diz, a história revela que ele começa a ser perseguido pelos fariseus e saduceus em toda a região da cidade de Jerusalém. Por conta disso, o texto menciona que Jesus sai da Judéia para a Galiléia, e o versículo de número 4 diz que era necessário ele passar por Samaria. Perceba que essa expressão "era necessário" não se deve a uma questão geográfica. Jesus tinha outros caminhos para ir para a Galiléia sem passar por dentro da cidade de Samaria. A expressão "era necessário" se deve-se à universalidade do evangelho a ser alcançado em todos os povos. Precisava ser alcançado todos os povos através do evangelho. E quando Jesus para em Samaria, junto ao poço de Jacó, a Bíblia diz que ele desenvolve um diálogo com uma mulher samaritana, de ordem e de caráter evangelístico. 4 dos discípulos, perceba que a história é bem explícita nas suas pontuações, que quando os seus discípulos chegam a encontrar Jesus conversando com uma samaritana, perceba que, considerando que judeus e samaritanos eram incomunicáveis naquela época, principalmente um homem
com uma mulher, eles estranham e começam a dizer: Jesus, nós trouxemos comida, vem comer logo conosco. De repente, a história diz que Jesus diz: eu tenho uma comida para comer que vós não conhecem. Com essa expressão e com os versículos que nós lemos, Jesus começa a nos ensinar 3 formas sobre quais Deus quer que enxergamos a obra missionária. 3 perspectivas de Deus sobre a obra de evangelização. São essas perspectivas que eu quero compartilhar com cada um de vocês através dessa palavra. Perceba que antes de Jesus se expressar nessa colocação, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Antes de eu falar dessas 3 perspectivas, Deus para nós sobre uma pontuação em referente à obra missionária. Perceba que quando folheamos a Bíblia Sagrada, tem 2 coisas que me chamam muita atenção. A primeira, que Deus sempre investiu em missões. Ele sempre levantou homens, mulheres, para representá-los na terra aonde quer que chegasse. Porque Deus tem interesse de ser representado pelos que professam seu nome e pelos que professam a sua fé. Agora vamos começar falando de Abrão. A Bíblia diz que Abrão sai da terra, da casa do seu pai. Aonde Abrão passava, a história diz que Deus ia sendo conhecido através da vida de Abrão. Então perceba que no Êxodo é uma ação missionária. Aonde os hebreus iam passando, Deus ia se tornando conhecido. Todo relato bíblico é uma revelação de Deus manifestando aos homens para se tornar conhecido dos homens para salvá-los. No Novo Testamento, a igreja primitiva é uma igreja que investe em missões. Jesus declarou: ide por todo mundo. Isto é uma ordem de Jesus para nós. Queridos, e escute uma coisa interessante. O que eu vou dizer? Você não encontra na Bíblia Jesus dando ordens muitas vezes. Jesus ensina leis, princípios espirituais, nos traz projetos de salvação e poucas vezes você encontra Jesus usando o termo imperativo. Poucas vezes você vai encontrar essa expressão e essa colocação. Mas quando ele fala de missões e de discipulados, não é apenas uma orientação, não é apenas um pedido, é uma ordem, é um decreto, é um chamado. Ele diz: ide por todo mundo e pregai. Ide por todo mundo e anunciai. Depois ele diz: ide e ensinai. Então perceba que evangelizar e discipular é um mandamento. Eu vou repetir: discipular e evangelizar é um mandamento. Então perceba, querido, que nós precisamos obedecer essa ordem. Nós precisamos estar atento a esse decreto do Senhor Jesus para nossas vidas. A segunda coisa que me chama a atenção acerca disso na Bíblia é que Deus ama muito pessoas. Todo o plano de Deus na vida de alguém é para salvar. Todo plano de Deus na vida de uma pessoa é para que essa pessoa se arrependa dos seus feitos e alcance a plenitude da sua salvação. Então perceba, querido, que a salvação é tão parte do plano de Deus e tão prioridade do plano de Deus,
que o único milagre na Bíblia que se registra, que provoca festa no céu, é quando há salvação de almas. É quando um pecador se arrepende, os anjos celebram diante do trono de Deus. Agora vamos entender como que o Senhor quer que vejamos a obra missionária. Primeiro, como devemos observar que o Senhor quer que enxergamos a obra missionária? Com a obra que exige prioridade. Isso significa que tudo e qualquer coisa pode esperar. Um pecador pode não ter mais do que 1 minuto de vida. Então, nunca perca a oportunidade de dizer a alguém que Jesus o ama, que Jesus o liberta, que Jesus o salva, que Jesus tem o poder de modificar o quadro da sua vida e de qualquer situação. Querido, os discípulos dizem: Jesus, come. E ele diz: uma comida tenho para comer que vós ainda não conheces. Quando os discípulos ouvem isso, eles perguntam: alguém porventura tem trazido comida para aqui, em Samaria? Aí Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que Jesus está dizendo que evangelizar essa mulher samaritana, alcançar a alma dessa mulher, é mais urgente do que a minha necessidade vital de alimentação. Ele está estabelecendo uma visão de prioridade na obra missionária. O apóstolo Paulo, observando as palavras do Senhor Jesus, via missões acima da sua própria vida. Em Atos capítulo 20 ele diz: em nada tenho a minha vida como preciosa, tanto que cumpra com alegria o ministério que o Senhor me confiou. Isso significa entender que o evangelismo e missões e o reino de Deus é prioridade na nossa vida. Uma igreja não é igreja se ela não evangeliza. E eu vou repetir: uma igreja não é igreja se ela não evangeliza, se ela não faz missões. Se Jesus não salva almas dentro dessa igreja, não é igreja. Se ela não se consolida, se ela não discipula, se ela não agrega pessoas que nela se converte, querido, me perdoe, mas não existe característica de igreja. O segundo ponto de observação e de avaliação e de análise dentro de uma questão, de uma visão de obra missionária, Jesus quer que vejamos missões como desafios de cada oportunidade. Diz o texto que lemos: não dizei vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu vos digo, levantai os vossos olhos e vedes os campos que já estão brancos para a ceifa. Jesus está dizendo: vocês estão esperando 4 meses para colher o trigo. Eu estou dizendo a vocês que a hora de colher almas é agora. Levanta os olhos. E quando eles levantam os olhos, os samaritanos já vêm subindo, correndo ao encontro do Senhor Jesus. Eu estou dizendo: não perca uma oportunidade de falar da salvação para um pecador, querido. Não perca essa oportunidade. Querido, não perca essa oportunidade de falar de Jesus na sua casa, no seu trabalho, na sua família, no relacionamento entre irmãos, cristãos ou não cristãos. Querido, toda a oportunidade nos concedida é uma dádiva de alcançarmos pessoas. O terceiro ponto de observação, e não quero ser muito extensivo, o Senhor quer que vejamos missões como um investimento para a eternidade. Ele diz em João 4, verso 36, o que ceifa recebe galardão e junta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos regozijem. Agora preste bastante atenção. O carro enferruja, a casa envelhece, a roupa se rasga,
o sapato se rasga. O diploma só é útil na área no qual que ele foi direcionado para ser atualizado. Mas almas nos acompanham para a eternidade. Aí tem um hino da harpa cristã que diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Nada fiz e vão-se os dias para o Senhor me apresentar. O hino da harpa cristã, o hino 16. Ou seja, o maior investimento que podemos fazer em vidas, em almas, em pessoas. Querido, existem milhões, centenas de pessoas passando necessidade. Pessoas jogadas em viadutos, vielas. Mas pastor, existem pessoas que estão espontaneamente na rua. Mas precisamos, querido, abrir o nosso coração, a nossa visão espiritual e entender que aquelas pessoas que estão no tráfico, nos vícios, no álcool, na prostituição, no homossexualismo, vivendo uma vida contraparte daquilo que a Bíblia diz, eles não nasceram daquela forma, eles foram um bebê um dia e chegaram a esse ponto. Não cabe a igreja julgar, não cabe a gente apontar, mas sim ter estratégia e visão para ganharmos essas pessoas e trazer essas almas para o reino de Deus. Então, querido, é muito importante essa visão missionária, essa logística geográfica para alcançarmos essas vidas. Então perceba uma coisa, que tudo aquilo que o Senhor mais quer da igreja nesse tempo é que ela compreenda que a nossa prioridade é ganhar almas para o reino de Deus. Ou seja, o maior investimento que podemos fazer hoje em vidas, em almas, em pessoas, só na eternidade, só o céu, querido, só o céu revelará a grandeza do resultado do seu investimento, seja no evangelismo, seja nas missões, seja de uma palavra que você deu de vida para uma pessoa, de uma vida que se salva. Nós precisamos olhar para missões como uma obrigação nossa, como um dever nosso. E eu quero terminar essa mensagem provocando você que tem vontade de entrar nos presídios, nas delegacias, nas casas de custódia, nas casas de recuperação, no qual eu dou palestra, falo do meu histórico de vida, do meu testemunho de transformação. Querido, eu provoco você que ainda não faz parte de nenhum ministério cristão, que vai através desse vídeo, vai compartilhar, vai alcançar outras pessoas. Querido, invista em pessoas, invista em almas. Venha comigo para ganhar almas para o reino de Deus. Eu provoco você nessa noite. Eu quero fazer uma oração, querido. E através dessa oração eu quero que você entenda. Seja um canal de bênção para abençoar outras vidas. Deus te levantou na terra para ser luz. A luz, ela resplandece, ela ilumina, ela dá caminho para aqueles que estão na escuridão. Que Deus abençoe você. Que essa palavra possa falar mais profundamente ao seu coração. Querido, eu peço em nome de Jesus, compartilha isso, para que outras pessoas alcancem essa palavra, para que essa palavra ela possa ser uma semente de fé no coração daqueles que estão perdidos. Oremos. Pai, eu abençoo as vidas de cada um daqueles que vão assistir. Senhor, que essa palavra de evangelização alcance as casas, as famílias. Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, toma nossas vidas em tuas mãos. Faça nós compreendermos, Senhor, aquilo que nós precisamos ser diante da tua presença. Assim eu lhe oro e lhe peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Que Deus faça resplandecer sobre ti a glória, o brilho e o resplandecer do seu rosto e te dê a paz. O Senhor te abençoe. Até a próxima. Graça e paz.